Olá, professora Larissa, é um prazer ter você aqui. De onde exatamente veio a ideia de criar a Galeria de Vilãs? Estava buscando fazer um doutorado e eu tinha uma ideia específica de como eu queria desenvolver um pouco aquela pesquisa, mas eu não sabia exatamente como me apropriar do campo empírico. E foi especificamente a professora Imacolata que me deu a ideia de pensar como uma galeria. Ela falou assim, por que vocês não fazem o levantamento dessas personagens e organiza elas como uma tabela? Por que a galeria foi pensada para vilãs da novela das 9 em especial? Foi uma decisão mesmo bastante pensada para poder atender aos meus objetivos de pesquisa ali naquele momento. Para a construção da galeria, quais foram os seus maiores desafios? A quantidade de dados e a forma de disponibilizar esses dados. Se eu pensar na rigorosidade que é necessária para o levantamento de um dado científico, eu não posso ter um dado que em um lugar me diz 180, outro me diz 170, outro me diz 190, entende? Então essa foi uma outra grande dificuldade. Até aqui nós estamos falando de uma galeria construída em tabela. Sim. Mas de um tempo para cá tem sido digitalizada para uma linha do tempo. Graças aos meus orientandos maravilhosos. E como é que está sendo esse processo? Lento, duro, persistente e vitorioso. É o seguinte, a tabela ela foi inicialmente pensada e também a gente tem que pensar o tempo histórico em que ela foi feita inicialmente, 2015. Então, ali naquele momento, o que eu tinha na minha mão, inclusive para facilitar a disponibilização daqueles dados para a banca que analisar o meu trabalho e também para os possíveis leitores, era organizar isso numa tabela, né, do Word, de um documento editável, transformar aquilo num PDF e disponibilizar num Drive. Então, era uma grande tabela, enorme tabela, com muitos dados. Mas aí, depois do doutorado, eu desenvolvi alguns projetos de pesquisa e o objetivo desse projeto de pesquisa era a digitalização e a organização dos dados e a ampliação dos dados da galeria, né? Porque inicialmente ela era uma galeria só de vilãs de telenovela, e depois a gente organizou essa galeria para ser também das narrativas das minisséries. Então, ela ampliou também o escopo histórico dela. Ela ia só até 2015, de 1969 a 2015, e aí a gente ampliou ela até 2024. E a gente digitalizou, criando uma linha do tempo. Só que eu só pude fazer isso com o trabalho, né, inestimável dos orientandos e dos bolsistas de iniciação científica. Então, esses alunos, tanto de nível de graduação quanto de nível de pós-graduação, cooperaram na coleta desses dados, na digitalização desses dados, tanto dos que já existiam quanto dos novos dados, e a gente está neste processo de colocar todos esses dados numa linha de tempo que ela é bem mais, ela tem uma usabilidade maior, digamos, né, para quem vai consultar aquele dado. Mas ela é mais bonita também, né? Ela é interativa, no sentido de que você consegue ir lá, escolher a década e tal, ela é toda bem mais simples de usar. Mas é um processo feito de sangue, suor e lágrimas, né? Mas a gente está avançando e assim, a gente tem que ter em mente que esse tipo de coleta de dados, ele nunca se encerra de fato. Enquanto o meu objeto continuar existindo, telenovela ou minisséries, essa coleta de dados ela pode continuar sendo feita. No momento, a gente fez uma pausa, né, no escopo histórico dela até 2024, mas certamente ela vai continuar aí nos anos vindouros. Certo. Para terminar, como você espera que a galeria e principalmente que a nova linha do tempo, com os dados das vilãs, como que você espera que essas pesquisas inspirem novas pesquisadoras a trazer novos objetos, não só de telenovela, mas de outras mídias, seja audiovisual, seja áudio ou qualquer outra? Olha, em primeiro lugar, eu tenho orgulho da galeria porque ela é aquele trampo que eu tive ali de buscar esses dados, onde são confiáveis, não estão. Uma pessoa que vai pesquisar vilania, né, ou vilania em telenovela, em teledramaturgia brasileira, não vai mais ter, porque esse trabalho já foi feito.
Eu costumo dizer que na ciência a gente não inventa a roda, né? A gente parte do trabalho de quem já pesquisou, a gente honra aquele trabalho, referencia aquele trabalho e segue dali para frente, né? Então, sobre esse aspecto, quem quer pesquisar, está pronto. Esse levantamento, com esses dados checados, com esses dados organizados, né? Estão prontos. Então, a pessoa não precisa mais ficar catando em várias fontes diferentes e é uma fonte, isso é muito importante, produzida com rigor científico, né? Não é um colecionador que juntou um dado sobre a novela e colocou num site que ele criou. Não estou desmerecendo esse trabalho, mas esse trabalho ele não tem o compromisso que um trabalho acadêmico tem com a rigorosidade da fonte, do dado, da coleta, da sistematização desse dado, né? É uma outra forma de pensar a coleta e organização de informações. Tem esse aspecto. O outro aspecto, você fala, para além de quem vai estudar teledramaturgia, o método, né? Essa metodologia que a gente desenvolveu, aperfeiçoou, trabalhou e construiu, ela pode servir de inspiração para qualquer pessoa que precise, por exemplo, fazer coleta de dados, e esses coletas precisam estar organizados dentro de uma lógica temporal. E não é pouca pesquisa que faz isso, né? Então, a gente sabe a metodologia da produção daquilo. Essa metodologia de produção, ela pode ser copiada, ela pode inspirar alguém, ela pode servir de inspiração e de lógica de funcionamento para quem quer fazer um trabalho similar. Inclusive aplicando a outras lógicas, sim, né, tipo, para além de dramaturgia, como também, sei lá, séries, minisséries, né, tipo, para fora da telenovela também, para outros formatos. E nem só para audiovisual, né? Por exemplo, se você está coletando dados sobre, sei lá, você está fazendo uma pesquisa sobre a história das histórias em quadrinho, né? E você quer perseguir dentro das histórias de quadrinho um determinado traço estético narrativo, né? Você pode levantar esses dados através de uma linha do tempo com essa mesma lógica de método, né? Com essa mesma metodologia de trabalho. Então, serve aí de inspiração para quem a pessoa não vai precisar criar o método de novo. Entende? Que foi uma coisa que a gente precisou fazer. Bom, Larissa, muito obrigado por ter aceitado participar da entrevista. Eu que agradeço, Hugo. Muito obrigada. Espero que tenham gostado de conhecer a história por trás da galeria da vilania brasileira. Muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima!